Sejam bem-vindos a esse episódio especial sobre os 170 anos de Memórias de Botucatu. Nós vamos lembrar histórias que aconteceram de pessoas que não se contentaram com o comum. Pessoas com simplicidade, algumas pessoas em silêncio, umas conhecidas, outras desconhecidas e muitas conhecidas internacionalmente. Eles acreditaram nessa cidade e construíram um futuro e colocaram a cidade de Botucatu dentro do mapa do progresso e da prosperidade. Botucatu é uma cidade especial, abençoada, com pessoas comuns fazendo o extraordinário. E hoje nós podemos desfrutar dessa cidade com árvores frondosas porque alguém plantou árvores com raízes. E neste dia, então, eu convido o nosso especial convidado, que é o Zulo. Ele é muitas coisas, mas eu vou ler aqui, olha. Ele fez faculdade de Geografia, Administração, membro efetivo da Academia Botucatuense de Letras, vice-presidente do Centro Cultural de Botucatu, secretário de Turismo, foi assessor político, atualmente escritor e historiador. Luiz Roberto Coelho Gomes, meu tio, Zulo. E esse episódio, então, é uma homenagem às mãos que construíram, às vozes que ensinaram e às pessoas, aos corações que acreditaram em Botucatu. Zulo, Pois não. estamos aqui de novo. É uma alegria realmente falar sobre a nossa querida Botucatu e, de um modo especial, fazer um bate-papo quase que informal, mas falarmos da nossa querida Botucatu. Recordar fatos, curiosidades, o crescimento e o que ela representa hoje em nível nacional. Ela está no contexto mundial. Realmente, Botucatu é uma cidade digna de se viver. Ô Zulo, a gente já fez essa conversa muitas vezes, né? Na minha casa, na Sim, sua casa. sim, Então a gente tem histórias aqui que a gente já sabe de cor, já repetimos tantas vezes. Mas eu quero começar, porque como eu sou dentista, né? Eu tenho que puxar uma sardinha. E a gente, lá no terreno da catedral, teve um dentista americano que veio para Botucatu. E lá tinha uma quadra de futebol. Vamos começar por aí, Zulo? vamos. É o seguinte, Leonard Jansen Jones, dentista, aqui radicado em 1904. Se envolvendo exatamente na fundação do Esporte Clube Botucatuense, onde hoje é a catedral, era o campo de futebol, porque a matriz era ao contrário, era na vertical da Avenida Campos Santos, hoje Dom Lúcio. Então, ele recebia os jovens que estudavam em São Paulo nas férias e realmente fundou o Esporte Clube Botucatuense. Realmente, o fator dentista, a pessoa dentista, ela está inserida na nossa história porque tem outros episódios com outros dentistas também. Posso até dizer para você que Aníbal Costa Leite, filho do Dr. Costa Leite, era dentista e ele fabricou pasta dental. Isso antes da virada do século. Aqui em Botucatu. Exatamente. E outro, Francisco Ribeiro, também era dentista aqui em Botucatu, também fazia um pós-dentifrício para que brilhasse os dentes. Olha lá, clareamento dentário. Exatamente. Isso por volta de 1890, entendeu? Então, o dentista está inserido na nossa história. Ô Zulo, e teve a história que era para vir à faculdade, né? Ali onde é a Beneficência Portuguesa. Sim, isso aí já é um fato. Inicialmente, a vontade de homens de ensino e com visão para frente, na época, em 1930, ousaram a fundar uma escola
uma faculdade de farmácia e, posteriormente, odontologia. Então, em 1930, homens de visão, pessoal do ensino, principalmente o Francisco Rodrigues do Lado, médico, e seria vamos dizer, o diretor, o reitor da faculdade de farmácia, e posteriormente a ideia era exatamente ali onde a Beneficência Maria Pia fazia a faculdade, e atrás seria o hospital de Beneficência Portuguesa. Muito bem. O que aconteceu? Foi feito a propaganda do curso, vieram os candidatos, teve o exame probatório e a documentação foi embora para a Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Mas o que aconteceu? A política estava em plena ebulição, que foi exatamente o golpe de Getúlio Vargas em 1930, e não foi aceita a documentação, então todo aquele sonho acabou em nada. Mas houve essa ousadia já para que nós tivéssemos a primeira faculdade. Zulo, e agora falando da área de saúde, né, nós podemos falar um pouquinho o que foi, né, trazer o Hospital Misericórdia para Botucatu. Que sonho foi esse em 1800 e quantos, Zulo? 93. 1893, né? Recém-emancipada Botucatu, porque tinha o quê? Uns 40 anos, Por aí, Zulo? ela é de 1855, né? A independência política de Itapetininga. Em 1893 houve esse episódio Então, 40 fantástico. anos depois, né? Exato, Esse sonho, né? exato. Botucatu não tinha médico, era uma pequena cidadezinha, né? Boca de Sertão, e José Antônio Costa Leite, o que aconteceu? Ele era médico formado na Bahia e veio para Botucatu. Muito bem, chegando aqui, ele viu o estado de miséria que era a cidade e se propôs a criar um hospital. Procurou a Isabel Franco de Arruda, e que imediatamente lhe pôs na mão 10 mil contos de réis. Ele procurou uma comissão de homens probos aqui de Botucatu, inclusive o Antônio Ferreira da Silva Veiga Russo, que imediatamente doou toda essa área, desde do jardim aí, da Isabel, até lá embaixo no Vivendas do La Salle, ele fez a doação. E 8 de dezembro de 1901, deu-se a inauguração exatamente do prédio, entendeu? Primeiro hospital do Sudoeste Paulista, É isso em impressionante. 1901, certo? Então, em matéria de saúde, e nessa altura já vinha médicos recém-formados também para Botucatu em busca exatamente de seu espaço, exercer sua profissão no Hospital da Misericórdia. Tanto que minha avó também veio, né? A minha bisavó, né? Bisavó. A minha avó ficou internada lá no No colégio para que ela pudesse vir trabalhar como enfermeira. Só para complementar o tipo de espaço, de tempo, Hum, o Colégio dos Anjos é de 1912, certo? Então, você vê que Botucatu estava como é que chama? Desenvolvendo-se na saúde e Na na educação. educação, em 1912. E aí você falou do estado de pobreza que tinha, né? E a minha avó contava uma história dos Campos Malditos, né? Sim, Dos Campos Malditos, que era uma colônia de leprosos que ocasionalmente vinham pela cidade, né, com uma uma vara. vara, uma caneca ali, pedir esmolas, né, Zulo? Sim, Em sim. moedas e tudo. E eles eram paupérrimos, né? Viviam afastados da sociedade, sem comunicação com ninguém, e, inclusive não tinham nem dinheiro para sepultar, né? E aí você tem uma história interessante, né, Zulo, Então, também? aqui, já nessa época, a migração italiana era 90%, né? E
os italianos fundaram uma associação de São Vito exatamente para mandar fazer o caixão para que houvesse um enterro mais digno, não só para a mendicância, como para os leprosos, entendeu? Então, sempre aparece pessoas com visão e altruísticos, né? Para que possa realmente atender essa miséria humana. Então, Botucatu recebeu sempre muito bem os imigrantes, né? E eles vieram para Botucatu, não só Botucatu, com esse espírito transformador. Porque Botucatu, nós tivemos colônias japonesas importantes aqui, né, sim, Zulo? sim. Que é a colônia. Santa Marina. É, Então, os italianos em primeiro lugar, sim. né? Quais famílias, mais Exato. ou menos assim? Olha, eu não posso precisar, mas eles eram Botucatu em 1907, constava 93 fazendas de café. Dá licença, gente, ele não pode precisar, né? Vocês viram, né? É. E 15 de criação de gado. Muito bem. 90%, quase 100%, italianos é que tocavam essas fazendas. Depois de algum tempo, conforme o contrato que eles faziam com os fazendeiros, acabaram vindo para a cidade. Aí sim a cidade recebeu novos pensamentos, novas ideias, investimento, empreendedorismo. E Botucatu iniciou a virada do século num desenvolvimento fantástico, entendeu? Com os imigrantes. Agora, merece destaque os japoneses, que em 1958, Sho Shioku adquiriu terras lá perto da Demétria e fundou a colônia Santa Marina com várias famílias. Muito bem. E lá eles começaram a produzir hortaliças, flores, morango e, em especial, o famoso pêssego pingo de mel, que acabou, como é que chama? Invadindo todo o Brasil, exatamente dessa espécie que foi Produzida. produzida, aprimorada aqui em Botucatu, entendeu? Então, e até hoje eles têm uma festa famosa, Tanabata, uma vez por ano, que também vai, como é que chama? Regimenta um público famoso, muito bom. É uma festa maravilhosa É japonesa. verdade, já fui, já dancei lá também, aquelas danças e brincadeiras e competições, né? Introduziram também a área esportiva, o beisebol, É, né? aqui em Botucatu. Chegou a ter time e tudo. E Zulo, só voltando agora que eu lembrei, depois que aquele dentista né, americano fez um time de futebol, não deu em nada, ele foi embora, né? Depois, em 1909, ele foi embora para São Paulo. Aí apareceu a associação. Como é que Sim. foi? Ah, sim. Em 1918, então, era o Esporte Clube Botucatuense, aí veio a Primeira Guerra Mundial, foi desfeito. No retorno da vida normal, foi fundada a Associação Atlética Botucatuense, entendeu? Em 21 de abril de 1918, Nossa, olha, gente, entendeu? é muito tempo, né? E está aí até hoje. Zulo, Botucatu sempre preocupado com o bem-estar da cidade, né? E aí eu quero que você fale um pouquinho também da onde que surgiu, começou esse desejo de trazer para Botucatu a Faculdade de Medicina. Muito bem. Em 1959, governador do estado era Jânio da Silva Quadros. Muito bem. E houve a euforia, a cobrança de que deveria ter abertura para o interior de faculdades de medicina. Muito bem. Isso aconteceu, realmente, ele criou, mas não saiu do papel. Depois ele foi eleito presidente do Brasil, mas quem foi o novo governador foi exatamente Carvalho Pinto, que em 62 já tinha feito a autorização. Mas esse episódio ele é importante pelo seguinte: Botucatu tinha 43 mil
habitantes e algumas coisas, e estagnada. E havia um momento oportuno que era exatamente trazer uma faculdade. O grande líder da época, prefeito Emílio Peduti, mais uma comissão pró-faculdade, começou a batalhar em cima para que essa faculdade se tornasse realidade. Mas lá no início desse pensamento, nós devemos exatamente lembrar de José Faraldo, que é pai desse menino aqui do shopping. Muito bem, ele era da, 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 da auditoria de comunicações no Campos Elíseos e sacou o lance, conversou com os amigos dele, que trabalhavam lá em São Paulo, outros aqui de Botucatu, e viram a oportunidade de batalhar em cima disso. E essa comissão realmente liderada pelo Emílio Peduti, Vasco Bassoi, Plínio Paganini, Progresso Garcia, João Reis, Tale Vilas Boas, o vereador Domene, o Dom Henrique Golan Trindade, o bispo de Botucatu, foi firme, foi até conseguir trazer a faculdade. Então, a faculdade pegou de sopetão Botucatu. Por quê? Uma cidade acanhada, encravada nesse interiorzão. Muito bem. Chegaram os alunos para fazer vestibular. Onde vão ficar? Plínio Paganini pedia diretamente no microfone: povo de Botucatu, é oportunidade nossa, receba os alunos que vêm fazer vestibular. Porque não tinha hotel, não tinha pensão. Na rádio, Zulo? Na rádio, PRF8, entendeu? Então foi um momento de transformação, começou ali. Muito bem, aconteceu esse episódio assim, dessa surpresa que pegou Botucatu de surpresa. Não é? Mudou o jeito de todo mundo, né? Viver. E quando foram chegando os primeiros médicos pioneiros, entendeu? Montenegro, Neivo, Walter Maurício Correia, Valêncio e outros mais, Botucatu não tinha casa para alugar. O aluguel subiu extraordinariamente, entendeu? Então foi outro momento que Botucatu teve que correr atrás. Exatamente. Não tinha onde morar, não tinha o que comer. Aí meu avô tinha o Felipe Carmona, né? Exato. Ele tinha quitanda, fazia feira, tinha um box lá no Mercadão e teve que mudar tudo, trazer comidas diferentes, buscar frios. Que é a busca por esses médicos, né? Que faziam muita amizade com ele. E vários deles moraram lá no bairro. E compravam na quitanda. E esse intercâmbio e amizade fez com que o seu avô, que depois acabou sendo meu sogro, ele era um homem esperto, já de idade, mas tinha uma vitalidade fantástica. Ia para São Paulo fazer compra. De trem, né, Zulo? De trem. E um dos primeiros funcionários da faculdade, que é o Ronald Protz, tinha caminhão e retirava toda essa mercadoria na bagagem da estação da Sorocabana para poder distribuir, levar para onde tinha que ser levada. E o seu avô, o Felipe, atendia toda essa demanda dos médicos, que eles tinham condições financeiras e pagavam um produto melhor. Então mudou até o jeito do seu Felipe começar a trazer mercadoria de qualidade para a sua quitanda, para a sua feira. Entendeu? É verdade. E ali se ia criando assim amizades, né? Que até hoje, né, perduram até hoje tudo. E histórias aqui naquela cozinha de fora, né? Eles iam tomar café. Meu avô terminava a feira, depois eles iam todos lá tomar café, né? Alunos, médicos, davam aulas particulares, não tinha cursinho para outras turmas para virem. A minha tia, a Erlei, ela estudou na faculdade aqui, ela tinha aula particular com o Sakai, né, Zulo? Sakai, exatamente. O Sakai dava aulas particulares. Mas Botucatu viveu um momento realmente dinâmico e progressista. O Choite, né, Zulo? O Choite, que faleceu agora recentemente, Deus que eu tenho. Todo domingo, né? Sim. E o seu avô
com toda a sapiência dele, na idade dele, ele fazia muito negócio com os japoneses lá da colônia Santa Marina. Aprendeu vários, como é que chama? Conversar várias coisas em japonês com eles. Conversar eu não sei, mas É, números em japonês ele exatamente. sabia. Ele fazia conta em japonês com os japoneses. Eu fui com ele várias vezes na colônia. A história da Unesp, né, ela é rica em todos os sentidos, né? É uma Sim, faculdade, é um ícone, né, sim, para a cidade. O primeiro médico Zulo formado em Botucatu, sim. A primeira turma, é, dentre eles tinha os botucatuenses, o Pelícia, o Joel Espadaro, o José Carlos da Alfarra. Esses três eu me lembro muito bem. O Joel está aí ainda firme, o da Alfarra foi embora para São Paulo, Pelícia foi para São Paulo. Esse da primeira turma é em 68. Foi a primeira turma que se formou médicos. muito interessante. E Zulo, outro dia a gente também estava conversando lá em casa, né? Alguns nomes que as pessoas é nome de ruas, mas a gente não sabe nem por que essa rua tem esse Esse nome, nome. né? E a gente ficou falando de alguns aqui. A gente falou da Vital Brasil. Então, o Brasil, médico, É, veio aqui em 1895 trabalhar também com Costa Leite e atendia todas as fazendas do lado de Pardinho. E isso interessou exatamente porque a região tinha muita cobra e morria muita gente de picadas de cobra, e ali despertou nele essa vontade de curar as pessoas picadas por cobra. E ele iniciou todo o seu trabalho, sua pesquisa, exatamente aqui em Botucatu. Uma das filhas dele nasceu aqui em Botucatu, e ali onde tem o shopping Amando, hum, na frente, ali era a escola americana. E conjunto tinha o número 50 aonde ele morava. Inclusive, se você for ali, tem uma placa em homenagem ao Vital Brasil, que ali ele morou e pesquisava. E também era outro altruísta, porque na propaganda da, da como é que chama, especialidade dele, que ele era parteiro, médico de senhoras, ele fazia propaganda e punha embaixo assim, para pobres é de graça. olha que legal, Entendeu? gente. Que história, né? É, Que história. exatamente. Vital Brasil. Ô, Zula, eu vejo que você está emocionado, Sim, né? não tem hora que eu me emociono. E outra coisa que nós emocionamos, e eu sei que a gente vai para um lado, mas a gente lembra de histórias, e eu queria que você contasse da guerra, da música, Ah, que sim. tocava lá nos tão lindo, assim, botucatuenses, né? Angelino de Oliveira, embora não seja botucatuense, mas veio moço para cá, depois foi para Ribeirão Preto, fez farmácia, mas ele foi diretor artístico da PRF8, compositor, músico, e também tocava sanfona, violão. Ele era do mundo da música. E ele fez o hino, que hoje é o hino de Botucatu, mas ele fez a Tristeza do Jeca. Sim, Muito bem. Como o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, a BBC de Londres, uma grande empresa radiofônica, nos intervalos punha a música Tristeza do Jeca, que exatamente ela era difundida em toda a Europa em plena guerra. Então, para homenagear os pracinhas brasileiros, punha Tristeza do Jeca. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão. não, mas não é bonita essa história, gente? São histórias que não estão contadas nos livros, né? E a gente traz aqui o Zulo, né? E a gente sugando, a gente tem vontade de ficar aqui um tempão. Mas agora, Zulo, eu queria falar do Cardoso de Almeida. Ah, sim,
outra família importantíssima, porque Que eu tô falando só nome de rua, né, gente? Antônio Joaquim Cardoso de Almeida, solteiro, bem de vida em São Paulo, empresário, veio para Botucatu. Casou-se com uma viúva daqui, da família Barros, e tinha um armazém grande, uma casa grande de armazéns de produtos gerais, e foi o primeiro industrial botucatuense, porque na Rua Velho Cardoso, ali do IP, lá embaixo no rio, ele instalou um moinho para beneficiar algodão. Então você vê o cara era cabeça, entendeu? Mas ele teve 2 filhos importantes. Um deles é José Cardoso de Almeida, fundador do Banco do Brasil, Caixa Econômica Estadual, foi secretário de Justiça Estadual, certo? Foi deputado federal, José Cardoso de Almeida, e teve um envolvimento pleno na construção da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Uma, uma parente dele estava doente e tal, e ele foi para Lourdes, na França, e conseguiu trazer como é que chama? Terço e águas de Lourdes. E ela alcançou a graça. Então, o que aconteceu? Ele se ofereceu e financiou 90% da igreja Nossa Senhora de Lourdes. Foi ele que fez isso, além das atividades, né, que ele tinha. E o outro irmão dele, Antônio Cardoso do Amaral, chamado Nenê Cardoso, foi infinitamente, várias vezes vereador, foi prefeito, foi presidente da Misericórdia, todos envolvidos com Botucatu. Entendeu? É impressionante, Aí. né? E o primeiro grupo escolar, Cardoso de Almeida, que é o Cardozinho, leva o nome dele, entendeu? Em 1895. Então, e o que me chama a atenção, assim, de Botucatu foi a introdução que nós fizemos, né? Pessoas, às vezes, simples, comuns, mas que tinham a vontade de transformar Botucatu. E hoje a gente tem isso até hoje, né? Esses dias eu estava contando, almoçando, e conversei com uma pessoa, e eu falei assim, eu vou fazer um podcast aqui com meu tio, contando histórias. E como o Botucatu se sempre solidarizou, né, com as pessoas. Sim. E ela falou assim, olha, você sabe que a gente foi participar de alguma coisa aí? E nós não ganhamos. O único título que a gente ganhou foi de solidariedade, porque a gente arrecadou um monte de coisa, né? E eu falei, olha, isso daí é uma coisa de Botucatu. A gente vê agora, né, atualmente, carretas, né? Sim, no episódio das enchentes do Rio Grande do Sul. Saindo né? daqui, lotadas. E o crescimento de Botucatu, a Embraer, né? Sim, A quarta maior indústria sim, empresa de construção de avião. de Ela avião. concorre com a Boeing, com a Bombardier do Canadá, e começou aqui em 1954. Né? Então, assim, é um incentivo a gente ouvir essas histórias e saber que foram pessoas comuns, como nós, né? E que nós, se a gente desejar, a gente pode ser a transformação que a gente quer ver nessa cidade, né? Então, parabéns, Botucatu, para os seus 170 anos. E, Zulo, faça suas considerações finais. Não, realmente, para todo botucatuense e aqueles que vêm de fora e acabam aceitando a cidade de Botucatu, eh, vivendo aqui com a esposa, os filhos acabam fazendo faculdade e vão se radicando. A todos a gente deseja realmente mais 170 anos. E que Botucatu realmente é uma cidade excelente de se viver. Ela tem um slogan maravilhoso que é Botucatu, bons ares, boas escolas e boas indústrias. Então que ela continue nesse caminho. É verdade. Olha, está emocionada, a gente fica emocionada com isso. E esse foi um episódio especial. Mas se você quiser mais episódios como esse, você vai poder dizer aí, eu quero. E a gente vai pensar em outras histórias também para contar de Botucatu. Obrigada por você estar conosco até agora, até aqui. Até a próxima.